nesse dia de hoje, amém? Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, na tua casa também, amém? Já convidou alguém para entrar na nossa live? Convida aí. Aproveita e convida também um irmão da nossa igreja que, em vez de ficar assistindo novela, ele pode ouvir uma maravilhosa palavra de Deus que vai falar ao seu coração. Amém? Fica conosco até o final, que eu quero orar por você, eu quero orar com você também. Amém? E hoje eu quero ministrar um texto poderoso aqui das Escrituras Sagradas, que está aqui no livro de Isaías, no capítulo 40. Isaías, capítulo 40, diz assim, versículo 12. Isaías, capítulo 40, versículo 12, diz assim: Quem mediu as águas na concha da mão? Ou com um palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou para que pudesse esclarecê-lo, e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento, ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como gota que sobra do balde. Para ele são como o pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar. Nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele todas as nações são como nada. Para ele são sem valor e menos que nada. Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Com uma imagem que o artesão funde e que o ourives cobre de ouro, ou para a qual modela correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Por enquanto, só até aqui, querido. Esse texto é maravilhoso, um texto do profeta Isaías. Um texto em que, a partir do capítulo 40, Deus ele já traz agora uma novidade para o povo de Israel, para o seu povo. Quando nós vemos do capítulo 1 ao capítulo 39, nós lemos o quão Deus estava também chateado, porque o seu povo vivia distante de Deus, havia estado em pecado. Mas no capítulo 40, no versículo 1, o Senhor já começa a dizer o seguinte: consolem o meu povo, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encoraja Jerusalém e anuncie que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto e pagou pela sua iniquidade. Deus estava falando para o seu povo o seguinte: olha, encerrou. Vocês pecaram, mas vocês já foram castigados, mas encerrou. Acabou agora o tempo. E o Senhor começa a usar a vida do profeta para dizer: é tempo de trazer consolo para o meu povo. Querido, não importa se você está distante de Deus, mas se você decidir buscar, clamar, invocar, se humilhar, pedir perdão ao Senhor, Ele irá te perdoar. E você poderá desfrutar de um novo tempo na sua vida. Um tempo de refrigério, um tempo novo do Senhor na sua casa, na sua vida, em cada área da sua vida. Desculpe. Mas esse texto ele me chama a atenção porque fala de um Deus grande. E é sobre isso que eu quero falar nesse dia de hoje. Desculpe. Sobre um Deus grande. Quem é o Senhor para você? O Senhor ele chega a perguntar para o povo: quem vocês poderiam usar para representar o Senhor?
uma imagem de escultura? Vocês usariam uma imagem de escultura para representar o Senhor? Deus, ele jamais será representado por uma imagem de escultura. Porque esse Deus aqui das Escrituras Sagradas, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é um Deus grande. Ele é um Deus poderoso, ele é um Deus soberano, ele é um Deus magnífico. E olha o que o profeta Isaías fala sobre o Senhor. É importante nós termos compreensão disso. Porque quando nós temos compreensão quem é o Deus a qual nós servimos, nós não iremos temer. Nós poderemos descansar nele. Isaías, ele começa dizendo, fazendo pergunta, mas ao mesmo tempo falando que quem fez isso foi o Senhor. Ele diz no capítulo 40, no versículo 12, quem mediu as águas na concha da sua mão? Quem foi que fez isso? Ele pergunta, ou quem definiu os limites dos céus com palmos? Quem jamais calculou o peso da terra? Ou pesou os montes nas balanças? Ou as colinas nos seus pratos? Quem foi que definiu limites para o Espírito do Senhor? Aqui o profeta Isaías começa falando sobre um Deus grande, sobre um Deus magnífico, um Deus todo-poderoso, que ele não pode ser imaginado, criado de uma forma que o artista consegue esculpi-lo. Não, querido. Esse Deus aqui, ele é um Deus grande, ele é um Deus poderoso. Ele é um Deus tão grande que a Bíblia diz aqui no versículo 15, que diz que na verdade as nações são como gota que sobra no balde. As nações da terra, por mais que tenha algumas nações poderosas, grandes, mas o que são as nações para o Senhor? São como uma gota de água que sobrou no balde. E ele diz mais, são para ele como o pó que resta na balança. Para eles as ilhas não passam de um grão de areia. As ilhas, todas as ilhas da terra são para Deus, comparado conosco, como um grão de areia. Veja como Isaías, ele apresenta o Senhor como um Deus grande. Ele começa dizendo, nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele, são sem valor e menos do que nada. Então Isaías começa falando aqui sobre um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, um Deus magnífico, ainda que as nações, que pessoas levantem a sua altivez, estejam com soberba, se achando poderosos, ainda que homens se achem grandes, soberanos, porque adquiriram poder, autoridade, mas são como nada diante do Senhor. As nações são como nada. As nações são como a gota que resta no balde. Não são nada. Não há nada que podemos comparar ao Senhor. Deus, ele não teve conselheiro, porque ele tem a própria sabedoria. Aleluia. Ele é um Deus magnífico, ele é um Deus tão grande, tão poderoso, que a Bíblia chega a dizer aqui no versículo 25, com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim, pergunta o santo. O próprio Deus, ele faz a pergunta, com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim, pergunta o santo. Não há ninguém e não há nada que possa se comparar com o Senhor. Ele é grande, por isso que ele é chamado de o Deus dos deuses. Por isso que ele é chamado o Senhor dos senhores. Por isso que ele é chamado de o Todo-Poderoso. Ele não somente é Deus, ele é o Deus dos deuses. Ele não somente é poderoso, ele é todo-poderoso. Aleluia. No versículo 26, Isaías ele diz, ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Quando nós vamos lá para o livro de Gênesis e nós vemos que a Bíblia, quando começa a falar sobre a criação, diz, a terra ela era sem forma
e era vazia. Ou seja, nada existia. Tudo sem forma e vazio. E do nada Deus criou tudo que nós podemos contemplar hoje. Do nada, Deus ele criou todas as coisas. As coisas visíveis e as coisas invisíveis. Aquilo que você entende e que os seus olhos podem contemplar como importante e necessário para a sua sobrevivência. Deus ele criou. E até aquilo que você não vê, Deus ele também criou. O ar, o oxigênio, que é tão importante para o indivíduo, quem criou foi Deus. Cada parte do seu corpo, cada órgão do seu corpo, Deus ele criou. Deus ele fez tudo muito bem pensado. Deus ele criou todas as coisas de forma tão perfeita. Por quê? Porque ele é Deus. E ele é um Deus grande. E o Senhor disse, ergam os olhos, olhem nas alturas. Quem foi que criou todas essas coisas? Aí ele diz no versículo 26, a parte B, aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chamas pelo nome. Tão grande é o seu poder, e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Alguém já disse que o número de estrelas é infinito. Não tem como contar e não tem como saber, exceto aquele que é incomparável. Exceto aquele que é grande, exceto aquele que a Bíblia chama de Elohim, que quer dizer Criador. Esse Deus grande, ele sabe quantas estrelas existem, porque ele foi quem criou e a cada uma delas ele colocou o nome. E a Bíblia diz que Deus chama cada uma delas e quando ele chama, todas elas devem comparecer. Esse Deus é grande. Não há outro Deus como ele. Não existe nada, nenhum Deus, nenhum nome, nunca existiu, não existe, nunca existirá um Deus tão grande como este Deus. Mas pastor, será que Deus ele se importa com a nossa criação, com a sua criação? Será que Deus ele ama o homem pecador? Ele ama. Conforme eu comecei a falar no início do capítulo 40, Deus ele apresenta agora um novo tempo para o seu povo. Ele começa a dizer, já encerrou, vocês já pagaram pelos seus pecados. Vocês já foram punidos. Agora é um tempo de anunciar boas novas. E o Senhor ele diz, olha, aplane o terreno. Preparem, deixe tudo nivelado para o Senhor, para que a glória de Deus possa descer sobre a terra. Esse Deus tão grande. Ele começa falando no capítulo 40, no versículo 10, ele diz, o soberano, o Senhor, ele vem com poder. Com seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está, e o seu galardão o acompanha. E como pastor, o soberano, ele como pastor, ele cuida do seu rebanho. Com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo, e conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Querido, apesar do capítulo 40, Isaías apresentar um Deus tão grande, de apresentar um Deus como soberano, como aquele que não tem com quem compará-lo. Mas ao mesmo tempo, o Senhor ele é comparado como um pastor. Ele usa uma metáfora. Claro que as ovelhas não está se referindo aos animais, está se referindo ao seu povo. E aqui o Senhor ele diz em sua palavra, como pastor, ele cuida do seu rebanho. Como um pastor, ele cuida do seu povo. E olha que palavras carinhosas. Com o braço, ele ajunta os cordeiros, que são os animais mais novos. Ele diz, com o braço, ele ajunta os cordeiros e carrega no colo. Olha que coisa maravilhosa.
e ele ainda carrega no colo. Você que se acha pequeno, você que está angustiado, você que está passando talvez por depressão, você que está precisando de carinho, de amor, o Senhor, Ele é como um pastor, Ele é um Deus grande, poderoso, magnífico, incomparável, mas Ele também é pastor. Aleluia. E Ele cuida de você, Glória a Deus. Ele cuida da sua família, Ele cuida da sua casa, Ele cuida do seu povo. A Bíblia diz, a Escritura Sagrada diz aqui que os cordeirinhos ele leva no colo e conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Amém. Que Deus tão grande, que Deus tão soberano, magnífico, incomparável, mas que se preocupa com o seu povo. Se você faz parte do povo de Deus, entenda isso. Deus ele se preocupa com você. Ele é grande, ele é soberano. Mas Ele cuida de você. Ele cuida do seu povo. O que nós precisamos é nos voltarmos para o Senhor. É estarmos andando na presença dEle. É reconhecermos nossos erros. Pedirmos a Ele perdão pelos nossos pecados. Clamarmos, invocarmos a sua presença. Pedirmos a Ele para trazer um novo tempo. Para que possamos viver debaixo da sua bênção. Pois a palavra do Senhor está aqui muito clara nas Escrituras Sagradas. No versículo 10, a parte B, a sua recompensa com ele está, e o seu galardão o acompanha. Ele é um Deus bom, que recompensa aqueles que o buscam, que é um Deus maravilhoso, que abençoa aqueles que o buscam. Ah, querido, nesse período o povo de Deus estava cansado. Nesse período o povo de Deus achava que o Senhor havia até abandonado eles. A Bíblia diz aqui no capítulo 40, no versículo 27, o Senhor fala para o seu povo. O Senhor lhe disse, por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa? O povo estava no seu íntimo. O povo nas suas murmurações. O povo estava reclamando. Deus, ele não se importa comigo. Deus, ele não se preocupa com a minha situação. O povo comentava entre eles. E um falava para o outro. Olha, Deus nos abandonou. Deus não se preocupa conosco. Este era o lamento do povo. Esta era a sensação que o povo tinha do seu Deus. Mas, querido, entenda uma coisa. Deus, ele jamais abandona o seu povo. Aleluia. Até quando ele permite adversidades, tribulações, ele já prepara a restauração. Glória a Deus. Lá na frente, após alguns dias, semanas, meses ou anos, Deus já tem restauração para cada área da sua vida. O livro de Jó, que se torna um livro marcante para nós, é um grande exemplo como dessa situação. Quem era Jó? A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas Jó passou por uma grande tribulação. Satanás pediu permissão a Deus para tirar de Jó tudo o que ele tinha. Porque Satanás disse ao Senhor, se tirares tudo o que ele tem, ele irá te negar. Ele não será mais fiel a ti. E Jó, ele perdeu tudo o que ele tinha. Perdeu a sua família. No mesmo dia ele perdeu toda a sua riqueza. Mas a Bíblia diz que Jó, ele declarou o seguinte, sem saber que Satanás estava tocando em sua vida. Ele disse, Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós vimos no livro de Jó o quão Jó sofreu. Mas no último capítulo de Jó, no capítulo 42, Jó começa dizendo, eu sei que o meu Redentor vive. Glória a Deus. Eu sei. E por fim ele se levantará. Aleluia. E a Bíblia diz que quando Jó viu a restauração de Deus na sua vida,
Deus lhe deu novamente mais 10 filhos, a construção novamente de uma família. Deus deu em dobro tudo que Jó havia perdido, tudo que ele tinha antes da tribulação, Deus deu a ele em dobro. Aleluia. E Jó ele viveu ainda tanto tempo que a Bíblia diz que ele viu os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. E a Bíblia diz que quando Jó veio morrer, ele morreu velho, mas farto de dias. Porque Deus já havia reservado um tempo de restauração para ele. O povo de Israel, o povo de Jerusalém, estava dizendo aqui, reclamando, dizendo: Deus não se interessa pela minha situação. Deus não considera a minha causa. Talvez você esteja vivendo dias difíceis, em que você olha e diga: meu Deus, por que tudo isso? Talvez você esteja vivendo dias em que você talvez esteja reclamando, dizendo: mas eu já orei, Deus não responde a minha oração, o milagre ainda não chegou na minha casa. Talvez você não esteja entendendo nada disso que está acontecendo, muita gente não está entendendo. Mas eu quero falar uma coisa: Deus, Ele continua se preocupando com você. Deus, Ele continua se preocupando com o seu povo. Deus, Ele continua resgatando pessoas para o seu aprisco. Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz por mim e por você. Ah, mas o Senhor, Ele fala aqui no capítulo 40, versículo 28. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno. O Senhor, Ele começa dizendo: olha, eu sou um Deus eterno, ou seja, eu não mudo. Eu fui, eu sou e eu sempre serei. Quando a Bíblia fala sobre Jesus, que Ele é o alfa e o ômega. Ele é o início e Ele é o fim. O Senhor lhe diz: nunca ouviu falar? Eu sou o Senhor, o Deus eterno, o Criador de toda a terra. O Senhor não se cansa nem fica exausto, e a sua sabedoria é insondável. Aí no versículo 29 o Senhor lhe diz: Ele fortalece, a palavra diz, que o Senhor fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Aquele povo naqueles dias estavam cansados. Cansado do castigo, cansado das dificuldades, cansado das tribulações. Mas Deus, Ele estava falando: olha, eu vou restaurar as forças de vocês. Para você que está cansado de lutar. Para você que está cansado de esperar, grave isso na sua mente. Deus, Ele vai restaurar as suas forças. Aleluia. E no versículo 30 o Senhor diz: olha, não fiquem preocupados, porque até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Ou seja, todos ficam fracos. Mas no versículo 31, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Vão alto como águia. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas Glória forças. a Deus. Eu sei que em dias de cansaço, eu sei que em dias de dificuldade nós paramos. Muitas igrejas estão paradas. Templos estão fechados. Você está preocupado com a sua vida ministerial. Você está preocupado com o tempo que estamos perdendo no avanço do Evangelho. Você está preocupado com a sua família, com a sua vida financeira. Você está preocupado com os seus sonhos que Deus ele gerou dentro de você. Tudo está talvez estacionado. Talvez a sua própria vida esteja assim estacionada. Porque o Senhor começou, Ele falou também no texto, até os jovens se cansam e os moços de exausto caem. Às vezes nós não estamos assim, tão cansados, tão exaustos, tudo tão travado dentro de nós e externamente que paramos. Mas uma coisa nós não podemos perder: a esperança no Senhor. Amém. E nós devemos continuar esperando em Deus. Amém, Senhor. Continue esperando no Senhor, porque a Bíblia diz: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Glória a Deus. As suas forças serão renovadas.
Amém. E não ache que quando elas forem renovadas você já perdeu muito tempo. Não, não, não. Quando Deus ele traz restauração, o tempo que parou, que você parou, Deus ele vai gerar forças em você. Deus ele vai prover recursos para que você avance de uma forma como nunca avançou. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz aqui, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão com asas como de águia. Glória a Deus. Quando Deus restaurar, quando Deus renovar, quando Deus disser, chegou o tempo agora, você vai ser renovado e você vai receber o renovo como o da águia. Sabe qual é o renovo da águia? A águia, ela voa alto. A águia, ela tem um dos voos mais altos das aves da terra. Ela consegue voar acima das tempestades. Então, querido, quando Deus renovar as suas forças, quando Deus disser, agora é hora de voar, querido, você não vai andar, querido, você não vai correr, querido, você não vai precisar se desesperar, porque você vai ter forças, Aleluia. vai ter renovo e você vai poder ter asas para você voar alto. Glória E você a vai Deus. poder sair do lugar que está lhe paralisando. Glória Você a vai Deus. poder sair do ambiente que pôs limites para você. Você vai poder sair da situação que colocou barreiras para você. E você vai ter asas para poder voar alto, com voo veloz e Aleluia. também alto. Amém, querido? Então creia nisso. Voo de águia, isso quer dizer que você vai voltar a sonhar, isso quer dizer que você vai poder realizar ainda coisas que você não havia, estava impossibilidade de realizar, voando alto como águia, correndo e não ficando exausto, andando e não se cansando, Glória a Deus. porque você vai poder recuperar o que foi perdido. Aleluia. Um Deus grande, esta é a palavra de Deus para mim e para você hoje. Que o Senhor abençoe a sua vida. Glória a Deus. Se falta pedir perdão ao Senhor, peça. Se você ainda não entregou a vida a Jesus, entregue agora. Ele é grande, Ele é todo poderoso. Aleluia. Que o Senhor te abençoe em nome de Cristo Jesus. Amém.